Bíblia Sagrada. Traduzida em português pelo Padre João Ferreira de Almeida, 1850. Nova York, Sociedade Americana da Bíblia. Gênesis. O primeiro livro de Moisés. Capítulo 41. Aconteceu que, a cabo de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas de vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias de vista, e magras de carne, e paravam-se junto às outras vacas à praia do rio. E as vacas feias de vista e magras de carne, comiam as 7 vacas formosas de vista e gordas. Então acordou Faraó. Depois dormiu, e sonhou outra vez, e eis que de um como subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grossas e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era sonho. E aconteceu que pela manhã seu espírito perturbou-se, e enviou, e chamou todos os adivinhadores de Egito, e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes seu sonho, mas ninguém havia, que os declarasse a Faraó. Então falou o maioral dos copeiros a Faraó, dizendo, de meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra seus servos, e pondo-me em guarda na casa do capitão dos da guarda, a mim e ao maioral dos padeiros. Então sonhamos um sonho uma mesma noite, eu e ele, cada um conforme a declaração de seu sonho que sonhamos. E ali estava conosco um mancebo hebreu, servo do capitão dos da guarda, e contamos-lhes, e declarou-nos nossos sonhos, a cada um os declarou conforme a seu sonho. E como ele nos declarou, assim mesmo foi feito, a mim me fez tornar a meu estado, e ele fez enforcar. Então enviou Faraó, e chamou a Josefe, e o fizeram sair correndo da cova, e tosquearam, e mudaram os seus vestidos, e veio a Faraó. E Faraó disse a Josefe, eu sonhei um sonho, e ninguém há que o declare, mas de te ouvi dizer, que quando ouves um sonho, o declares. E respondeu Josefe a Faraó, dizendo, sem mim é isso, Deus anunciará paz a Faraó. Então disse Faraó a Josefe, eis que em meu sonho estava em pé à praia do rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, gordas de carne formosas de vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, magras e muito feias de vista, e fracas de carne, não tenho visto outras semelhantes em fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas fracas e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. E entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvessem entrado em suas entranhas, porque seu parecer era feio como no princípio, então acordei. Depois tenho visto em meu sonho, e eis que de um como subiam 7 espigas cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. E as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas, e eu tenho dito aos adivinhadores, mas ninguém houve que me declarasse. Então disse Josefe a Faraó, o sonho de Faraó é um mesmo, o que Deus há de fazer, notificou a Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos, o sonho é o mesmo. E as 7 vacas magras e feias, que subiam depois delas, são 7 anos, e as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental, serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó, o que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que os 7 anos que vêm, será grande fartura em toda a terra de Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E a abundância na terra não será conhecida, a causa daquela fome, que haverá depois, porquanto será gravíssima. E que o sonho foi segundado 2 vezes a Faraó, e, porquanto esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa para fazê-la. Portanto Faraó se proveja agora de um varão entendido e sábio, e o ponha sobre a terra de Egito. Faça isso Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos da fartura. E ajuntem toda a comida destes bons anos, que vem, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos da fome,
que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa nos olhos de Faraó, e nos olhos de todos seus servos. Assim, que disse Faraó a seus servos, acharíamos um varão como este, em quem age o Espírito de Deus. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo, somente neste trono eu serei maior que tu. Mas disse Faraó a José: vês aqui te tenho posto sobre toda a terra de Egito. E tirou Faraó seu anel de sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de vestidos de linho fino, e pôs um colar de ouro em seu pescoço. E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante de sua face: ajoelhai, assim o pôs sobre toda a terra de Egito. E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará sua mão ou seu pé, em toda a terra de Egito. E chamou o Faraó o nome de José Zapinat-Paneá, e deu-lhe por mulher Asnat, filha de Potiperã, maioral de e José saiu pela terra de Egito. E José era de idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei de Egito, e saiu José da face de Faraó, e passou por toda a terra de Egito. E a terra produziu nos 7 anos de fartura mãos cheias. E ajuntou todo o mantimento dos 7 anos, que houve na terra de Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo o mantimento do campo de cada cidade, que estava ao redor dela, no meio dela. Assim José ajuntou muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou-se de contar, porquanto não havia número. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse um ano de fome, que lhe pariu Asnat, filha de Potiperã maioral de E chamou José o nome do primogênito, Manasse, porque disse: Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, e de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra de minha aflição. Então acabaram-se os 7 anos de fartura, que havia na terra de Egito. E começaram a vir os 7 anos da fome, como José tinha dito, e havia fome em todas as terras, mas em toda a terra de Egito havia pão. E tendo toda a terra de Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão, e Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo pois fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e vendeu aos egípcios, porque a fome cresceu na terra de Egito. E todas as terras vinham ao Egito, para comprar de José, porquanto a fome havia crescido em todas as terras. Capítulo 42. Vendo pois Jacob, que havia trigo em Egito, disse Jacob a seus filhos: Por que estáis olhando uns para os outros? Disse mais: Eis que tenho ouvido, que há trigo em Egito, descei para lá, e comprai para nós dali, para que vivamos e não morramos. Então desceram os 10 irmãos de José, para comprar trigo do Egito. Porém a Benjamim irmã de José não enviou Jacob com seus irmãos, porque dizia: para que lhe porventura não suceda algum desastre. Assim vieram os filhos de Israel a comprar, entre os que vinham lá, porque havia fome na terra de Canaã. José pois era o regente daquela terra, ele vendia a todo o povo da terra, e os irmãos de José vieram, e inclinaram-se a ele com a face na terra. E vendo José e seus irmãos, conheceu-os, mas ele se mostrou estranho para com eles, e falou com eles asperamente, e disse-lhes: Donde vindes? E eles disseram: Da terra de Canaã, a comprar mantimento. José pois conheceu seus irmãos, mas eles não o conheceram. Então José lembrou-se dos sonhos, que havia sonhado deles, e disse-lhes: Vós outros sois espias, e sois vindos, para olhar o descoberto da terra. E eles lhe disseram: Não, senhor meu, mas teus servos são vindos a comprar mantimento. Todos nós outros somos filhos de um varão, homens de verdade somos, nunca teus servos foram espias. E ele lhes disse: Não, antes viestes, para olhar o descoberto da terra. E eles disseram: Nós teus servos éramos 12 irmãos, filhos de um varão na terra de Canaã, e eis que o menor está com nosso pai hoje, mas um não está mais. Então lhes disse José: Isso é que vos tenho dito, dizendo, que sois espias. Nisto sereis provados, pela vida de Faraó, só sairdeis daqui, senão quando vosso irmão menor vier aqui. Enviai um de vós outros, que tome a vosso irmão,
Mas vós outros ficais presos, e vossas palavras serão provadas, se há verdade convosco, e se não, pela vida de Faraó, vós sois espias. E os pôs juntos em guarda 3 dias. E ao terceiro dia lhes disse Josefe: Fazei isso, e vivereis, porque eu temo a Deus. Se sois homens de verdade, um de vossos irmãos fique preso na casa de vossa prisão, e vós outros ide, levai trigo para a fome de vossa casa. E trazei-me a vosso irmão menor, e serão verificadas vossas palavras, e não morrereis. E eles fizeram assim. Então disseram um ao outro: Na verdade somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma, quando nos rogava, porém nós não ouvíamos, por isso vem sobre nós esta angústia. E Rubem respondeu-lhes, dizendo: Não eu dizia a vós, dizendo: Não pequeis contra o moço, mas não ouvistes, e vedes aqui, seu sangue também é requerido. E eles não sabiam, que José os entendia, porque havia intérprete entre eles. E retirou-se deles, e chorou. Depois tornou a eles, e falou-lhes, e tomou a Simeão deles, e o amarrou perante seus olhos. E mandou José que enchessem seus sacos de trigo, e que lhes restituíssem seu dinheiro a cada um em seu saco e lhes dessem comida para o caminho, e fizeram-lhes assim, e carregaram seu trigo sobre seus asnos, e partiram-se dali. E abrindo um deles seu saco, para dar pasto a seu asno na venda, viu seu dinheiro, porque eis que estava na boca de seu saco. E disse a seus irmãos: Meu dinheiro é tornado, e ele também aqui em meu saco. Então lhes desfaleceu o coração, e espantaram-se, dizendo um ao outro: Que é isto que Deus nos tem feito? E vieram a Jacob seu pai na terra de Canaã, e contaram-lhe tudo o que lhes sucedera, dizendo: Aquele varão, o Senhor da terra, falou com nós asperamente, e tratou a nós como espias da terra. Mas dissemos-lhe: Somos homens de verdade, nunca fomos espias. Éramos 12 irmãos filhos de nosso pai, um não mais aparece, e o menor está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E aquele varão, o Senhor da terra, nos disse: Nisto conhecerei, que vós outros sois homens de verdade, deixai comigo um de vossos irmãos, e tomai para a fome de vossas casas, e parti-vos. E trazei-me vosso irmão menor, assim saberei, que não sois espias, senão homens de verdade, então vos darei ao vosso irmão, e negociareis na terra. E aconteceu que, vazando eles seus sacos, eis que cada um tinha o amarrado de seu dinheiro em seu saco, e viram os amarrados de seu dinheiro, eles e seu pai, e temeram. Então Jacob seu pai disse-lhes: Tendes-me desfilhado, Josefe não aparece, e Simeão não aparece, agora levareis a Benjamim, todas estas coisas são contra mim. Mas Rubem falou a seu pai, dizendo: Mata 2 de meus filhos, se eu não tornar a trazê-lo a ti, do em minha mão, porque tornarei a trazê-lo a ti. Porém ele disse: Não deis será meu filho convosco, porquanto seu irmão é morto, e ele ficou só. Se lhe sucedesse algum desastre no caminho que fordes, fareis descer minhas cãs, cabelos brancos, com tristeza sepultura. Capítulo 43. A fome era grave na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento, que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai: Tomai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe dizendo, protestando protestou aquele varão, dizendo: Não vereis minha face, se vosso irmão não é convosco. Se enviares conosco a nosso irmão, desceremos e te compraremos alimento. Mas se não enviares, não desceremos, porquanto aquele varão nos disse: Não vereis minha face, se vosso irmão não é convosco. E disse Israel: Por que me fizestes tal mal, notificando aquele varão, que tinhas ainda outro irmão? E eles disseram, perguntou aquele varão por nós outros, e por nossa parentela, dizendo: Vive ainda vosso pai? Tendes mais um irmão? E notificamos-lhe conforme as mesmas palavras, podíamos nós saber, que dissesse: Trazei vosso irmão. Então disse Judá a Israel seu pai: Envia o mancebo comigo, e levantaremos, e iremos, para que vivamos e não morramos, nem nós, nem tu, nem nossos filhos. Eu serei fiador por ele, de minha mão o requererás, se eu não o trouxer a ti, e o puser perante tua face, pecante serei contra ti todos os dias. E se nos não houvermos detido, certamente já tornáramos 2 vezes.
Então disse-lhes Israel seu pai, pois que assim é, fazei isso, tomai do mais precioso desta terra em vossos vasos, e levai àquele varão presente, um pouco de bálsamo, e um pouco de mel, especiarias, e mirra, pinhões e amêndoas. E tomai em vossas mãos dinheiro dobrado, e o dinheiro, que tornou na boca de vossos sacos, tomai a levar em vossas mãos, porventura foi erro. Tomai também a vosso irmão, e levantai-vos, e tornai aquele varão. E Deus Todo-Poderoso dê-vos misericórdia perante a face daquele varão, para que deixe-lhe convosco vosso outro irmão, e a Benjamim, e eu, como privado de filhos, sou privado. E os varões tomarão aquele presente, e tomarão dinheiro dobrado em suas mãos, e Benjamim, e levantaram-se, e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante da face de José. Vendo pois José com eles a Benjamim, disse ao que estava sobre sua casa, leva estes varões à casa, e degola animais, e aparelha, porque estes varões comerão comigo ao meio-dia. E o varão fez como José dissera, e o varão levou aqueles varões à casa de José. Então temeram aqueles varões porquanto foram levados à casa de José, e diziam, por causa do dinheiro, que dantes foi tornado em nossos sacos, fomos levados aqui, para se revolver sobre nós, e sobrevir-nos, para que torne a nós por servos, e a nossos asnos. Por isso se chegaram ao varão, que estava sobre a casa de José, e falaram com ele à porta da casa. E disseram, aí senhor meu, certamente descemos dantes, a comprar mantimento. Aconteceu pois que, chegando nós à venda, e abrindo nossos sacos, eis que o dinheiro de cada varão estava na boca de seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e tornamos a trazê-lo em nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro em nossas mãos, para comprar mantimento, não sabemos, quem tenha posto nosso dinheiro em nossos sacos. E ele disse, paz seja a vós outros, não temais, vosso Deus, e o Deus de vosso pai vos tem dado um tesouro em vossos sacos, vosso dinheiro veio a mim, e levou a Simeão a eles fora. Depois levou o varão aqueles varões à casa de José, e deu-lhes água, e lavaram seus pés, também deu pasto a seus asnos. E fizeram prestes o presente, até que José vinha ao meio-dia, porque tinham ouvido, que ali haviam de comer pão. Vindo pois José à casa, trouxeram-lhe em casa o presente, que estava em sua mão, e inclinaram-se a ele à terra. E ele lhes perguntou como estavam, e disse, vosso pai o velho, de quem dissestes, está bem? Vive ainda? E eles disseram, bem está teu servo nosso pai, ainda vive, e abaixaram a cabeça, e inclinaram-se. E ele levantou seus olhos e viu a Benjamim seu irmão, filho de sua mãe, e disse, este é vosso irmão menor de quem me dissestes. Depois ele disse, Deus te faça misericórdia, meu filho. E José apressou, porque suas entranhas moveram-se para com seu irmão, e buscou lugar para orar, e entrou na câmara, e chorou ali. Depois lavou seu rosto, e saiu, e forçou-se, e disse, ponde pão. E puseram-lhe a parte, e a eles a parte, e aos egípcios, que comiam com ele, a parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante de sua face, o primogênito segundo sua primogenitura, e o menor segundo sua minoria, do que os varões maravilhavam-se entre si. E apresentou-lhes das iguarias, que estavam diante dele, mas o quinhão de Benjamim era 5 vezes maior, que os quinhões deles todos, e beberam, bebendo com ele até fartura. Capítulo 44. E mandou ao que estava sobre sua casa, dizendo, enche os sacos destes varões de mantimento, quanto poderem levar, e põe o dinheiro de cada varão na boca de seu saco. E minha copa, a copa de prata, porás na boca do saco do menor, com o dinheiro de seu trigo, e fez conforme a palavra de José, que tinha dito. Vinda a luz da manhã, despediram-se estes varões, eles, e seus asnos. Saindo eles da cidade, e não se havendo ainda alongado, disse José ao que estava sobre sua casa, levanta-te, e persegue aqueles varões, e alcançando-os, dirás-lhes, por que pagastes mal por bem? Não é esta, de que bebe meu senhor? E em que ele adivinhando adivinha? Fizestes mal no que fizestes. E alcançou-os, e falou-lhes as mesmas palavras. E eles disseram-lhe,
porque meu senhor fala tais palavras. Longe estejam teus servos, de fazerem semelhante coisa. Eis que o dinheiro, que temos achado nas bocas de nossos sacos, te tornamos a trazer desde a terra de Canaã, como pois furtaríamos da casa de teu senhor prata ou ouro. Aquele, em quem de teus servos for achada, morra, e ainda nós seremos escravos de meu senhor. E ele disse, ora seja também assim conforme a vossas palavras, aquele em quem se achar seja meu escravo, porém vós outros sereis sem culpa. E eles apressaram, e cada um fez descer seu saco na terra, e cada um abriu seu saco. E buscou, começando do maior, e acabando no menor, e achou-se a copa no saco de Benjamim. Então rasgaram seus vestidos, e carregou cada um seu asno, e tornaram à cidade. E veio Judá com seus irmãos à casa de Josefe, porque ele mesmo ainda estava ali, e prostraram-se diante de sua face na terra. E disse-lhes Josefe, que obra é esta que fizestes? Não sabeis vós outros, que tal homem como eu, adivinhando sabe adivinhar? Então disse Judá, que diremos a meu senhor, que falaremos? E como nos justificaremos? Achou Deus a injustiça de teus servos, eis que somos escravos de meu senhor, assim nós, como aquele, em cuja mão foi achada a copa. Mas ele disse, nunca eu tal faça, o varão em cuja mão a copa foi achada, aquele será meu servo, porém vós outros subi em paz ao vosso pai. Então Judá se chegou a ele, e disse, aí senhor meu, deixa ora teu servo falar uma palavra ante os ouvidos de meu senhor, e não se acenda a tua ira contra teu servo, pois tu és como Faraó. Meu senhor perguntou a seus servos, dizendo, tendes vós pai ou irmão? E dissemos a meu senhor, temos um pai velho, e um mancebo de sua velhice, o menor, cujo irmão é morto, e ele ficou só de sua mãe, e seu pai o ama. Então tu disseste a teus servos, trazei-me a mim, e eu porei meu olho nele. E nós dissemos a meu senhor, aquele mancebo não poderá deixar a seu pai, se deixar a seu pai, morrerá. Então tu disseste a teus servos, se vosso irmão menor não descer convosco, nunca mais vereis minha face. E aconteceu que, subindo nós a teu servo meu pai, e contando-lhe as palavras de meu senhor, e nosso pai dissesse, tomai, comprai-nos um pouco de mantimento. Nós outros dissemos, não poderemos descer, se nosso irmão menor não for conosco, desceremos, pois não poderemos ver a face daquele varão, se este nosso irmão menor não estiver conosco. Então disse-nos teu servo meu pai, vós outros sabeis, que minha mulher me pariu dois. E um saiu de mim, e eu disse, certamente despedaçando foi despedaçado, e o não tenho visto até agora. Se agora também tirardes a este de minha face, e lhe acontecesse algum desastre, faríeis descer minhas cãs, cabelos brancos, com dura cova. Agora pois vindo eu a teu servo meu pai, e o mancebo não for conosco, pois sua alma está atada com a alma dele. Acontecerá que, vendo ele que o mancebo ali não está, morrerá, e teus servos farão descer as cãs de teu servo nosso pai com tristeza à cova. Porque teu servo se deu por fiador por este mancebo para com meu pai, dizendo, se não te tomá-lo, eu serei culpado a meu pai todos os dias. Agora pois, fique teu servo por este mancebo por escravo de meu senhor, porém o mancebo suba com os irmãos. Porque como eu subirei a meu pai, se o mancebo não for comigo para que não veja o mal, que sobrevirá a meu pai. Gênesis 45. Então Josefe se não podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou, fazei sair de mim a todo varão, e ninguém ficou com ele, quando Josefe se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou sua voz com choro, de maneira que os egípcios ouviram, e a casa de Faraó o ouvia. E disse Josefe a seus irmãos, eu sou Josefe, vive ainda meu pai? E seus irmãos lhe não puderam responder, porque estavam atônitos diante de sua face. E disse Josefe a seus irmãos, ora chegai-vos a mim, e chegaram-se. Então ele disse, eu sou Josefe vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora pois não vos entristeçais, nem vos indigneis em vossos olhos, por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vossa face. Porque já 2 anos houve de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem cega, colheita. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face,
para que ficasseis por resto na terra, e para guardar-vos em vida por uma grande livração. Assim que vos não me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e por regente em toda a terra de Egito. Apressai-vos e subi a meu pai, diz ele, assim tem dito teu filho José, Deus me tem posto por senhor em toda a terra de Egito, desce a mim, e não te detenhas. E habitarás na terra de Gozém, e estarás perto de mim, de teus filhos, e os filhos de teus filhos, e tuas ovelhas, e tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, porque ainda serão 5 anos de fome, para que não empobreças, tu e tua casa, e tudo o que tens. E eis que vossos olhos o veem, e os olhos de meu irmão o Benjamim, que vos fala a minha boca. E denunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que tendes visto, e apressai-vos a fazer descer a meu pai para cá. E lançou-se ao pescoço de Benjamim seu irmão, e chorou, e Benjamim chorou também a seu pescoço. E beijou a todos seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com ele. Como esta fama foi ouvida na casa de Faraó, que se disse, os irmãos de José são vindos, pareceu bem em olhos de Faraó e em olhos de seus servos. E disse Faraó a José, dize a teus irmãos, fazei isto, carregai vossas bestas, e parti-vos, tornai a terra de Canaã. E tornai a vosso pai, e a vossas famílias, e vinde a mim, e eu vos darei o melhor da terra de Egito, e comereis a gordura da terra. Tu pois manda, fazei isto, tomai-vos da terra de Egito carros para vossos meninos, e para o vosso pai, e vinde. E vosso olho não poupe a vossas alfaias, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim, e José deu-lhes carros conforme ao mandado de Faraó, também deu-lhes mantimento para o caminho. A todos lhes deu, a cada um, mudanças de vestidos, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata, e 5 mudanças de vestidos. E a seu pai enviou semelhantemente 10 asnos carregados do melhor de Egito, e 10 asnas carregadas de trigo, e pão, e comida por seu pai para o caminho. E despediu seus irmãos, e partiram-se, e disse-lhes, não contendais pelo caminho. E subiram de Egito, e vieram à terra de Canaã a Jacob seu pai. Então lhe denunciaram, dizendo, José ainda vive, e ele também é regente em toda a terra do Egito, e seu coração desmaiou-se, porque não os cria. Porém havendo eles falado-lhe todas as palavras de José, que ele lhes falara, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, reviveu o espírito de Jacob seu pai. E disse Israel, basta, ainda vive meu filho José, eu irei, e o verei antes que morra. Capítulo 46. E partiu-se Israel com tudo quanto tinha, e veio a Berseba, e sacrificou sacrifícios ao Deus seu pai Isaque. E falou Deus a Israel em visões de noite, e disse, Jacob, Jacob. E ele disse, eis-me aqui. E disse, eu sou o Deus de teu pai, não temas de descer ao Egito, porque eu te porei ali em gente grande. E descerei contigo ao Egito, e te farei tornar a subir, subindo juntamente, e José porá sua mão sobre teus olhos. Então levantou-se Jacob de Berseba, e os filhos de Israel levaram a seu pai Jacob, e a seus meninos, e as suas mulheres, nos carros que Faraó enviara, para o levar. E tomaram seu gado, e sua fazenda que tinham adquirido na terra de Canaã, e vieram ao Egito, Jacob e toda a sua semente com ele. Seus filhos e os filhos de seus filhos com ele, suas filhas, e as filhas de seus filhos, e toda a sua semente levou consigo ao Egito. E estes são os nomes dos filhos de Israel, que vieram ao Egito, Jacob e seus filhos, o primogênito de Jacob, Ruben. E os filhos de Ruben, Anoc, e Palu, e Esrom, e Cami. E os filhos de Simeão, Gemuel, e Jamim, e Oad, e Jaxim, e Zoar, e Saul, o filho da mulher cananeia. E os filhos de Levi, Gerson, Queate e Merari. E os filhos de Judá, Erionã, e Sela, e Perez, e Será, porém Erionã morreram na terra de Canaã, e os filhos de Perez foram Esrom e Amu. E os filhos de Isacar, Tole e Pua, e Ob, e Sron. E os filhos de Zebulon, Serei de Elon e Jaleel. Estes são os filhos de Lea, que pariu a Jacob em Padã-Aram, com Dina sua filha. Todas as almas de seus filhos e de suas filhas foram 33.
E os filhos de Gad, Zipion, e Shagi, Shuni, e Esbom, Eri, e Arodi, Areli. E os filhos de Azer, Ina, e Isva, Isvi, e Beria, e Sera irmã deles, e os filhos de Beria, Eber e Malxiel. Estes são os filhos de Zilpa, que Labã dera a sua filha Lea, e pariu a Jacob estas 16 almas. Os filhos de Raquel, mulher de Jacob, José e Benjamim. E nasceram a José na terra de Egito, Manasse e Efraim, que lhe pariu Asnat, filha de Potipera, maioral de On. E os filhos de Benjamim, Bela, Becher e Asbel, Ger e Naamã, Exi e Rus, Mupim e Upim, e Ade. Estes são os filhos de Raquel, que nasceram a Jacob, por todos 14 almas. E os filhos de Dan, Shuzim. E os filhos de Naphtali, Jazel, e Guni, e Jezer, e Silem. Estes são os filhos de Bilha, que Labã dera a sua filha Raquel, e pariu estes a Jacob, por todos 7 almas. Todas as almas que vieram com Jacob a Egito, que saíram de sua coxa, sem as mulheres dos filhos de Jacob, todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas, todas as almas da casa de Jacob, que vieram ao Egito, foram 70. E enviou a Judá diante de sua face a José, para o encaminhar a Gozém, e chegaram à terra de Gozém. Então José fez prestes seu carro, e subiu ao encontro de Israel seu pai a Gozém, e mostrando-se ele, lhe lançou-se a seu pescoço, e chorou sobre seu pescoço longo tempo. E Israel disse a José: Morra eu agora, pois já tenho visto o teu rosto, que ainda vives. Depois disse José a seus irmãos, e à casa de seu pai, eu subirei, e denunciarei a Faraó, e lhe direi, meus irmãos e a casa de meu pai, que estavam na terra de Canaã, vieram a mim. E os varões são pastores de ovelhas, porque são homens de gado, e trouxeram consigo suas ovelhas, e suas vacas, e tudo o que têm. Quando pois acontecer, que Faraó vos chamar, e disser, que é vosso negócio, então direis, teus servos foram homens de gado desde nossa mocidade até agora, assim nós como nossos pais, para que possais habitar na terra de Gozém, porque todo pastor de ovelhas é abominação aos egípcios. Capítulo 47. Então veio José, e denunciou a Faraó, e disse, meu pai, e meus irmãos, e suas ovelhas, e suas vacas, com tudo que tem, são vindos da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gozém. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber 5 varões, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos, que são vossos negócios? E eles disseram a Faraó, teus servos são pastores de ovelhas, assim nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó, viremos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora pois, rogamos-te, que teus servos habitem na terra de Gozém. Então falou Faraó a José, dizendo, teu pai, e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está diante de tua face, no melhor da terra faze habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gozém, e se sabes, que entre eles são homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. E José também trouxe a Jacob seu pai, e o pôs diante de Faraó, e Jacob abençoou a Faraó. E Faraó disse a Jacob, quantos são os dias dos anos de tua vida? E Jacob disse a Faraó, os dias dos anos de minhas peregrinações são 130 anos, poucos e maiores foram os dias dos anos de minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias de suas peregrinações. E Jacob abençoou a Faraó, e saiu de diante da face de Faraó. E José fez habitar a seu pai e a seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Rameses, como Faraó mandara. E José sustentava seu pai, e a seus irmãos, e a toda a casa de seu pai de pão, até a boca dos meninos. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam à causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro, que se achou na terra do Egito, e na terra de Canaã, pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se pois o dinheiro da terra do Egito, e da terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo, dá-nos pão,
porque pois morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro falta. E José disse, dai vosso gado, e eu vos darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram seu gado a José, e José deu-lhes pão por cavalos, e pelo gado das ovelhas, e pelo gado das vacas, e por asnos, e os sustentava de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabado aquele ano, vieram a ele ao segundo ano, e disseram-lhe, não encobriremos diante de meu senhor, que o dinheiro é acabado, e meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa ficou diante da face de meu senhor, senão nosso corpo, e nossa terra. Porque morreremos diante de teus olhos, assim nos como nossa terra. Compra nós e a nossa terra por pão, e nos e nossa terra seremos servos de Faraó, e dá semente para que vivamos, e não morramos, e a terra não se assole. Assim José comprou toda a terra de Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um seu campo, porquanto a fome prevaleceu sobre eles, e a terra ficou por de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades, desde um cabo dos termos do Itepto, até seu outro cabo. Somente a terra dos sacerdotes não comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam sua porção, que Faraó lhes tinha dado, por isso não venderam sua terra. Então disse José ao povo, eis que hoje tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó, vedes aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Porém será, que das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que se alimentem vossos meninos. E disseram, a vida nos tens dado, achemos graça em olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, escreveu isto por estatuto até o dia de hoje, sobre a terra do Egito, que Faraó achasse o quinto, salvo que só a terra dos sacerdotes não ficou por de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gozém, e nela tomaram possessão, e frutificaram-se e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra de Egito 17 anos, assim que os dias de Jacó, os anos de sua vida, foram 147 anos. Chegando-se pois os dias de Israel para morrer, chamou a José seu filho, e disse-lhe, se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te, que ponhas tua mão debaixo de minha coxa, e faças comigo beneficência e verdade, rogo-te, que me não enterres em Egito. Mas que eu deite com meus pais, por isso me levarás do Egito, e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse, farei conforme a tua palavra. E ele disse, jura-me, e jurou-lhe, e Israel se inclinou à cabeceira da cama. Capítulo 48. Aconteceu pois, depois destas coisas, que disseram a José, eis que teu pai está enfermo, então tomou consigo seus 2 filhos Manasse e Efraim. E denunciaram a Jacó, e disseram, eis que José teu filho vem a ti, e esforçou-se Israel, e assentou-se sobre a cama. Depois disse Jacó a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã, e me abençoou. E me disse, eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, e darei esta terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Agora pois, tens 2 filhos, que te nasceram na terra de Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus, Efraim e Manasse serão meus como Rubem e Simeão. Mas tua geração, que gerarás depois deles, será tua, segundo o nome e seus irmãos serão chamados em sua herança. Vindo pois eu de Padã, me morreu Raquel em terra de Canaã, no caminho como ainda era um espaço pequeno de terra, para vir a Efrata, e eu a sepultei ali no caminho de Efrata, que é Betleém. E Israel viu os filhos de José, e disse, cujos são estes? E José disse a seu pai, eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui, e ele disse, ora traze-os a mim, para que os abençoe. Porém os olhos de Israel eram agravados da velhice, já não podia ver, e os fez chegar a ele, e beijou-os, e abraçou-os. E Israel disse a José, eu não cuidei ver teu rosto, e eis que Deus também me fez ver tua semente. Então José os tirou de seus joelhos, e inclinou-se à terra diante de sua face. E tomou José ambos, a Efraim em sua mão direita e esquerda de Israel, e a Manasse em sua mão esquerda direita de Israel, e os fez chegar a ele.
Mas Israel estendeu sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e sua esquerda sobre a cabeça de Manasse, dirigindo suas mãos prudentemente, porque Manasse era o primogênito. E abençoou a José, e disse: o Deus, em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou, desde que eu sou até este dia. O anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e meu nome seja chamado neles, e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e sejam como peixes em multidão no meio da terra. Vendo pois José, que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal em seus olhos, e tomou a mão de seu pai, para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manasse. E José disse a seu pai: não assim meu pai, porque este é o primogênito, põe tua mão direita sobre sua cabeça. Mas seu pai o recusou, e disse: eu sei, filho meu, eu sei, também ele será em povo, e também ele será grande, mas contudo seu irmão menor será mais grande que ele, e sua semente será a plenidão das gentes. Assim os benzeu aquele dia, dizendo: em te abençoará Israel, dizendo: Deus te ponha como a Efraim, e como a Manasse, e pôs Efraim diante de Manasse. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será com vós outros, e vos fará tornar a terra de vossos pais. E eu te tenho dado a ti um pedaço da terra sobre teus irmãos, que tomei com minha espada e com meu arco da mão dos amoreus. Capítulo 49. Depois chamou Jacó seus filhos, e disse: ajuntai-vos, e denunciar-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias seguintes. Ajuntai-vos, e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi Israel vosso pai. Rubem, tu és meu primogênito, minha força, e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza, e o mais excelente em potência. Corrente como as águas, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então contaminaste, subiu a minha cama. Simeão e Levi são irmãos, suas ações são instrumentos de violência. Em seu secreto conselho não entre minha alma, nem minha glória se ajunte com sua congregação, porque em seu furor mataram ao varão, e em sua tema arrebataram ao boi. Maldito seja seu furor, pois é forte, e sua ira, pois é dura, eu os dividirei entre Jacó, e os espargirei entre Israel. Judá, tu és, te louvarão teus irmãos, tua mão será sobre o pescoço de teus inimigos, os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se, e deita-se como um leão, e como leão velho, quem o acordará? O cetro não se arredará de Judá, nem um legislador dentre seus pés, a ti que venha Selo, e ele obedecerão os povos. Ele amarra seu asninho à vide, e o filho de sua asna à cepa mais excelente, ele lava seu vestido no vinho, e sua capa em sangue de uvas. Ele é vermelho de olhos pelo vinho, e branco de dentes pelo leite. Zebulon habitará ao porto dos mares, e ao porto dos navios, e seu termo será para Sidom. Issacar é asno de fortes ossos, deitado entre dois fardos. Vendo ele que o descanso era bom, e que a terra era deleitosa, abaixou seu ombro para acarretar, e serviu sob tributo. Dan julgará seu povo, como um das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, e a seu cavaleiro faz cair por detrás. Espero tua salvação, Jeová. Quanto a Gad, uma tropa o cometerá, mas ele a cometerá por derradeiro. De Azer, seu pão será gordo, e ele dará delícias reais. Naphtali é serva solta, que dá palavras formosas. José é ramo frutuoso à fonte, cada qual dos ramos corre sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e aborreceram. Porém seu arco ficou em sua tesidão, e os braços de suas mãos se esforçaram pelas mãos do valente de Jacó, donde ele um pastor, uma pedra de Israel. Do Deus de teu pai, o qual te ajudará, e do Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos do céu de riba, com bênçãos do abismo que está abaixo, com bênçãos das mamas e da madre. As bênçãos de teu pai sobrepujam as bênçãos de meus pais, ate o cabo dos outeiros eternos, elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre a moleira da cabeça do separado de seus irmãos. Benjamim como lobo despedaçará, pela manhã comerá a presa, e à tarde repartirá o despojo.
Todos estes, tribos de Israel, são 12. Isso é o que falou-lhe seu pai, quando os abençoou. A cada um deles abençoou segundo sua bênção. Depois mandou-lhes, e disse-lhes: Eu me congrego a meu povo, sepultai-me com meus pais, na cova que está no campo de Efron o Heteu. Na cova que está no campo de Maquipela, que está em fronte de Manre, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou com aquele campo de Efron o Heteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão, e a Sara sua mulher, ali sepultaram a Isaque, e a Rebeca sua mulher, e ali eu sepultei a Leé. O campo, e a cova que está nele, foi comprado dos filhos de Et. Acabando pois Jacobe de dar mandamentos a seus filhos, encolheu seus pés na cama, e expirou, e foi congregado a seus povos. Capítulo 50. Então Josefe se lançou sobre o rosto de seu pai, e chorou sobre ele, e o beijou. E Josefe mandou a seus servos os médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamarão a Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam, e os egípcios o choraram 70 dias. Passados pois os dias de seu choro, falou Josefe à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça em vossos olhos, rogo-vos, que faleis em ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro, em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora pois, te peço, que eu suba, para que sepulte a meu pai, então me tomarei. E Faraó disse: Suba, e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. E Josefe subiu para sepultar a seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos de sua casa, e todos os anciãos da terra do Egito. Como também toda a casa de Josefe, e seus irmãos, e a casa de seu pai, somente deixaram na terra de Gozém seus meninos, e suas ovelhas, e suas vacas. E subiram também com ele, assim carros, como gente de cavalo, e foi um esquadrão muito grave. Chegando eles pois, à eira do Espinhal, que está da além do Jordão, fizeram ele um pranto grande e muito grave, e fez a seu pai um pranto por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, ao pranto na eira do Espinhal, disseram: Este é pranto grande dos egípcios, por isso chamou-se seu nome Abel-Misraim, que está da além do Jordão. E fizeram-lhe seus filhos assim como ele lhes mandara. Pois seus filhos o levaram à terra de Canaã, e o sepultaram na cova do campo de Maquipela, que Abraão tinha comprado com o campo, por herança de sepultura de Efron o Heteu, em fronte de Manre. Depois, tornou-se Josefe para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai, depois de haver sepultado a seu pai. Vendo então os irmãos de Josefe, que seu pai já era morto, disseram: Porventura nos aborrecerá Josefe, e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto enviaram a Josefe, dizendo: Teu pai mandou antes de sua morte, dizendo: Assim direis a Josefe: Ora rogo-te, que perdoes a transgressão de teus irmãos, e seu pecado, que te renderam mal. Agora pois rogamos-te, que perdoe a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E Josefe chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, e prostraram-se diante dele, e disseram: Eis nós aqui por teus servos. E Josefe lhes disse: Não temais, porque estou eu em lugar de Deus. Vós outros bem pensastes mal contra mim, porém Deus pensou aquilo para o bem, para que ele faça, como isso está neste dia, para conservar em vida um povo grande. Agora pois, não temais, eu sustentarei a vós, e a vossos meninos. Assim os consolou, e falou segundo o coração deles. Josefe pois habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu Josefe 110 anos. E viu Josefe de Efraim filhos da terceira geração, também os filhos de Machir, filho de Manasse, nasceram sobre os joelhos de Josefe. E disse Josefe a seus irmãos: Eu morro, mas Deus visitando-vos visitará, e vos fará subir desta terra a terra, que jurou a Abraão, a Isaque, e a Jacobe. E Josefe fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Visitando-vos visitará Deus, assim que fareis transportar meus ossos daqui. E morreu Josefe de idade de 110 anos, e o embalsamaram, e o puseram em uma arca no Egito. Fim do livro de Gênesis.